Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita e hoje uma rosca de padaria, essa belezura que você está vendo aí no vídeo mesmo. Pessoal, muito fácil de fazer, eu vou mostrar para vocês que não tem segredo nenhum. Uma maravilha para tomar o seu café da manhã, o seu café da tarde, um lanche, é uma delícia. Vou mostrar para vocês todos os passos, o recheio, tá bom? Para você que ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, pois todas as receitas que nós venhamos a fazer, nós vamos mandar notificação para você, tá bom? Dá aquele like para dar aquela fortalecida, compartilhe e ó, sem mais delongas, bora para a receita. Pessoal, para essa receita, você vai precisar de meio quilo de farinha de trigo, meia xícara de açúcar refinado, um sachêzinho de fermento biológico ou fermento para pão, tá? Uma colher de chá de sal, uma xícara, tá, de 200 ml de água morna, tá? Você dá uma morna. Meia xícara de chá de óleo de soja, tá? Um ovo inteiro e uma gema de ovo para que a gente venha pincelar no final da receita, tá bom? Vamos começar? Pessoal, para começar a receita, nós vamos fazer uma pré-fermentação. O que é a pré-fermentação? Nós vamos ativar o fermento, tá? Para que nós venhamos colocar o fermento na massa já ativo, tá bom? Para esse tipo de massa, essa rosca doce e as demais receitas de pão doce, nós fazemos essa técnica de pré-fermentação, tá bom? Ó, o que nós vamos fazer? Da receita, dos ingredientes da receita, tá? Que eu mostrei para vocês, vocês vão pegar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? 2 xícaras ou colher? Oh, perdão, 2 colheres de farinha de trigo, tá bom? Vocês vão pegar 1 colher de açúcar. Pode trazer aqui, amor. Tá? 1 colher de açúcar, dá pra ver aí? Dá pra ver bem? 1 colher de açúcar, tá? Vocês vão colocar todo o fermento biológico aqui, tá bom? Colocam todo o fermento. Vocês misturam bem os ingredientes secos, tá? E agora nós colocamos um pouco da água da receita para que nós venhamos formar como se fosse uma massinha, tá? Essa água, ela tá natural ou essa água ela tá levemente amornada, tá? Para que também ajude no processo de acelerar a fermentação. A pré-fermentação nada mais é de que um aceleramento e fortalecimento da fermentação, tá? Aqui, ó. Então, a gente vai aguardar cerca, você cobre com um plástico, tá? Aqui. Tá bom? Quantos minutos? Você pode aguardar aí cerca de 15 a 20 minutinhos, é o suficiente para essa massa ela dobrar de tamanho, tá? Ela vai dobrar de tamanho esse fermento aqui. Aí nós voltamos com a receita, tá bom? Pessoal, depois de 15 minutinhos, olha só como é que ficou. Olha só como é que ficou o fermento, ó, aquela mistura. Tá vendo isso aqui, ó? Começou a criar essas bolinhas aqui, ó. Ela dobrou de tamanho, tá? Dobrou de tamanho e criou essas bolinhas aqui, que nada mais é do que um gás, tá? Toda essa mistura, o fermento e essa mistura, ela vai gerar um gás, tá? Que é a ativação da fermentação. É isso aqui que vai dar toda a beleza do pão, toda a força, todo o sabor do nosso pão, tá? Então vamos começar com a massa agora? Primeira coisa, nós vamos pegar meio quilo de farinha, tá? De farinha de trigo, colocaremos aqui. Colocaremos na bancada, tá? Colocaremos na bancada. Nós colocaremos e deixaremos um pouco dessa farinha que nós vamos utilizar depois, tá? Você vai colocar também o açúcar.
Os ingredientes secos é isso. Você vai fazer aquela covinha, aquela famosa covinha aí no meio. E aqui colocaremos o ovo. O óleo. Colocaremos agora a mistura, tá? A pré-fermento ativo. O sal nós vamos deixar por último, tá bom? Colocamos bem longe o sal, porque ele não pode entrar agora, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos começar misturando com a ponta dos dedos, tá? Todos os ingredientes. Nós estamos fazendo meia receita só, tá? Meio quilo de farinha de trigo. Então, portanto, meio quilo essa receita é para meio quilo de farinha de trigo. Se você quiser dobrar a receita, pode dobrar a receita, não tem problema. É só dobrar os ingredientes que a gente colocou aqui. Mistura aos poucos aqui, tá? Do centro, você vai misturando aos poucos com a farinha que está em volta. E colocaremos aos poucos a água, tá bom? Bem aos poucos. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos misturar isso aqui, colocando aos poucos a água até que essa massa ela fique totalmente úmida, tá bom? Pessoal, olha só, umedecemos toda a massa, tá? Usamos todo aquele copo com água, aquela xícara de água, tá? E isso foi o suficiente para umedecer toda a massa. Isso aí depende muito de farinha para farinha. Pode ser que você use menos água também, ela já chega nesse ponto, ou mais água, tá? Depende muito da farinha, de farinha para farinha. Eu falo mais detalhes sobre panificação. Eu vou deixar o card aqui, que tem outras receitas de panificação também que a gente tem no canal. Você que gosta de panificação, gosta desse tipo de massa, desse tipo de receita, eu vou deixar um card aqui. Ali eu explico mais detalhes, tá bom, pessoal? Mas continuando aqui, chegamos nesse ponto, o que nós faremos? Nós pegamos um pouco daquela farinha que nós reservamos, tiramos esse excesso de massa da mão, tá bom? Tiramos o excesso de massa da mão. Tiramos o excesso de massa da mão. Pessoal, nós polvilhamos um pouco da farinha na bancada, colocamos a massa em cima, tá? Polvilhamos um pouco de massa. E aqui nós vamos fazer um processo que se chama sova da massa, tá? Com essa parte da mão aqui, ó, você vai empurrar a massa, chama-se rasgar a massa, tá? Esticar a massa bem. E essa mão aqui você segura essa outra parte da massa e com essa você rasga. E aí você traz a massa, gira. Girou, mesmo processo. Se empurra, tá? Segura desse lado também. Puxa, gira. Estica, puxa, gira. Tá vendo? Nós vamos fazer isso, pessoal, até a massa meio que desgrudar da mão, tá? Ela não vai ficar e desgrudar da bancada, só ela vai ficar levemente úmida, tá? Ela não pode ficar muito seca. Ela não pode ficar muito seca, tá? Agora, nesse começo, se você perceber, pessoal, você começar a sovar e perceber que a massa tá muito úmida assim, ó. Percebe que ela tá... Você rasga e puxou, ela tá grudando demais a bancada. O
que nós vamos fazer aqui? O que a gente faz? Nós colocamos um pouco de farinha na mão, tiramos o excesso da mão, tá? Excesso da farinha. Então, o excesso da farinha da mão, tá? E da bancada. Joga um pouco de farinha na bancada e tira esse que grudou na bancada. Você vai evitar colocar muita farinha nessa massa depois de chegar nesse processo, tá? Começa a sovar. Você só coloca a farinha se você perceber que ela tá grudando demais na bancada, tá bom? Se ela tá grudando demais na bancada. Se não tiver, não é necessário colocar mais farinha, pessoal, tá bom? Continua sovando até que a massa ela desgrude totalmente da sua mão. E ela vai dar o ponto certinho que eu vou mostrar pra vocês. Aí você vai voltar agora só quando tiver pra pôr o sal, né? Isso, exatamente. Pronto. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de explicar pra vocês é que vocês vão ter que sovar. O ideal é que se sove a massa no mínimo 15 minutos, tá? Você fazer esse processo. Aqui eu sovei por 7 minutos. Nesse momento que você sovou por 7 minutos, aí que você vai colocar o sal, tá? Você estica bem a massa assim. Você coloca o sal só agora. Por quê? Por que o sal entra só agora? O sal, em contato diretamente com o fermento do pão, ele ocasiona um processo que ele atrapalha muito a fermentação e o desenvolvimento do fermento no pão, tá? Então ele não pode ter contato direto com o fermento. Então o ideal é que você coloque o sal agora, tá bom? Quando você começar a sovar. Quantos minutos você ficou para colocar o sal? 7 minutinhos, tá? Metade do tempo. A sova é no 15 minutos, no máximo, no mínimo 15 minutos, tá? 7 minutos de sova, você coloca o fermento, que é metade o sal, metade do tempo da sova. Então agora se eu sover por 7 minutos, vou sovar por mais 7 minutos, 7 a 8 minutos, tá bom? Já volta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vira pra cá. Nós vamos deixar a massa ela descansar, tá? O glúten dela durante 20 minutos, tá? 20 minutinhos, tá? Você deixa descansar a massa. Isso não importa a quantidade que você vai fazer, se é de 1 kg de farinha, de 2 kg, de meio quilo. Esse processo você deixa 20 minutos, tá? 20 minutos. A massa, porque ela só vai descansar. Ela não vai fermentar, ela vai descansar, tá bom? Pessoal, enquanto descansa a massa da nossa rosca, vamos fazer o recheio da rosca agora. Para esse recheio você vai precisar de aproximadamente 1 xícara de açúcar refinado, tá? Uma xícara de chá, 200 gramas, né? 200 ml, no caso da xícara de chá. Você vai precisar de 100 gramas de coco em flocos. Esse coco ralado em flocos, assim, ó, um pacotinho de 100 gramas, tá? Você vai precisar também de um ovo inteiro, tá bom? Então, esse processo é muito simples. Você vai misturar. Primeiramente, você coloca o açúcar. Põe mais pra lá. Primeiramente, você coloca o açúcar, tá? Refinado. Pega uma colher, mano. O coco ralado. Você deixa um pouquinho. Você vai deixar uma quantidade de coco para que a gente possa polvilhar em cima das roscas, tá? Da rosca. E o ovo inteiro. Muito simples. O que nós vamos fazer agora? Vamos misturar tudo até que fique uma pastazinha, um creme, tá bom? Pessoal, prontinho, ó. Ele fica essa massinha aqui, ó. Essa massinha aqui, bem firme, tá? Essa massinha que nós vamos rechear a rosca. Pessoal, nós polvilhamos um pouco de farinha na bancada, tá? Colocamos a massa. Polvilhamos um pouco em cima da massa de farinha e
E com o auxílio de um rolo desse daqui, se você não tiver esse rolo, você pode abrir com a mão mesmo ou com uma garrafa, com um copo, tá? Só para poder abrir mesmo a massa aqui. Pessoal, aberto a massa dessa forma, nós vamos rechear. Colocamos um pouco em cada parte da massa e apertamos com a colher assim, ó. Mostra aí, mozinho. Colocamos um pouco aqui, um pouco aqui. Hold me close till I get up. Colocamos o recheio, pessoal, em toda a massa. Nós vamos fazer como se fosse um envelopezinho, ó. Trazemos essas partes da ponta para dentro, ó. Dobramos, tá? Quando você rechear, você sempre deixa cerca de 2 dedos nas extremidades da massa para que possamos fechar, tá bom? O recheio dentro, para que ele não venha a escorrer no momento de assar a massa, tá? E aqui, pessoal, muito simples. Nós vamos enrolar como um rocambole, tá? Enrolamos bem a massa como um rocambole. Massa. Eu comi assim que acho que por causa da farinha não tá legal. Deixa eu ver se vai ficar bom. Não vai ficar bom. Eu senti bom, eu acho, né? Isso aí tudo eu acho, tá bom? Aqui tá normal, mas parece que a textura não tá diferente, tem mais. E a seca, tô sentindo um pouco, mas tá também tanto assim. Então, pessoal, chegou aqui, ó. Nós fechamos com a ponta dos dedos, tá? Nós fechamos com a ponta dos dedos. O que é isso que deu aí? Nada, pode ver. Parece que começou a filmar agora. Não. Tá? Fechamos com a ponta dos dedos. Iremos utilizar essa forma aqui, ó. De pudim, tá? Com esse furo no meio. Nós faremos o seguinte. Nós mediremos mais ou menos 3 dedos, tá, pessoal? Aí você, com o auxílio de uma faca dessa daqui de serrinha, nós cortaremos as rosquinhas assim, ó. E colocaremos dessa forma na forma, ó. Mostra aqui, amor. Colocaremos assim, ó, tá? De pé, né? De pezinho, tá vendo? De pé, ó. Aqui, ó. Vou cortar de novo para mostrar para vocês. Ó, isso, 3 dedos. Passou a faca. Muito fácil, ó. Jogou aqui, ó. Ó que legal. Ó como é que ela fica bem recheada, no formato mais ou menos de um rocambole, tá? Essa massa é muito maravilhosa, pessoal, porque ela vai ficar meio que folheada também. Vai ficar meio que semi-folhada. Essa receita é espetacular. Depois vocês comentem aí o que vocês vão achar. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Colocaremos dessa forma, tá? Pessoal, olha que legal que ficou. Tá? Olha, me rendeu essa outra forma aqui. Essa receita me rendeu também essa forma aqui, ó. Essa forma de bolo inglês. Deu... Olha só que legal, ó. Eu preenchi essa aqui. Essa... Olha que legal, deu 4 rosquinhas nessa forma de bolo inglês. Lembrando que ela vai fermentar, vai dobrar de tamanho, tá? E aqui deu mais 6. Total, 10 rosquinhas. Olha só que linda. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aquela gema de ovo que ficou, tá? Para pincelar. Nós vamos misturar com um pouco de leite. Pouquinha coisa, cerca de uma colherzinha de chá, tá? De leite. É só isso aqui, ó, tá? Só para poder misturar bem. Aí com o auxílio de um garfo, você vai misturar essa gema com leite dessa forma. Agora nós vamos pincelar com um pincelzinho, tá? Os pães, tá? As roscas. Vem aqui, ó. Pincela bem. Aqui.
Aquele restante do coco que sobrou, tá? Aquele restante de coco. E polvilhamos Por cima. por cima de todas as roscas, ó. Olha só que legal. Polvilhamos em todas as roscas. Dessa forma aqui, ó. Agora, vamos esperar a mágica acontecer, né? Colocaremos... Você coloca num lugar, assim, que não tenha a temperatura ambiente, assim. Não, Dentro do forno? pode ser dentro do forno, desligado, lógico, desligado, tá? Não precisa cobrir com nada não, tá, pessoal? Pode deixar, que seja num lugar bem tampado, pode ser num forno, que ele é bem tampado, né? Desligado. Deixa essa rosca quase que dobrar de tamanho. Não deixa ela passar muito, porque ela pode perder o formato, pode alterar a questão do sabor. Não é muito legal deixar passar muito assim, do dobro do tamanho. Não deixa quase dobrar de tamanho, não deixa dobrar totalmente de tamanho, tá? Quando você percebeu que quase dobrou de tamanho, é o ponto, tá? Porque ela vai terminar de crescer no forno, tá bom? Pessoal, olha só o resultado da fermentação, tá? Demorou um pouco mais do que 40 minutos, porque por causa da temperatura daqui, de onde a gente mora, mas olha só como ficou legal, tá? Ele quase dobrou de tamanho, você vê que quase dobrou de tamanho, tá? Vou mostrar outra forma para vocês. Olha só isso como ficou. Eles começam a crescer, aí na lateral ele não tem para onde crescer, ele acaba crescendo para cima. Fica lindo assim, ó. Como eu falei para vocês, ele quase dobrou de tamanho, tá? Para não perder o formato nem nada. Vocês não deixam ele passa, nem dobrar de tamanho totalmente, nem passar muito. Agora ele vai terminar a fermentação dele dentro do forno, tá bom? Aí a gente vai ver como vai ficar essa belezura. Prontinho, pessoal, olha só. Olha só isso, que beleza, olha só. O creme de coco assadinho, ele terminou de crescer no forno. Olha esse daqui, que maravilha. Olha esse daqui, que maravilha como ficou, pessoal. Eu vou desenformar eles, vou provar para a gente ver como é que vai ficar. E aí, pessoal, olha só o resultado dessa maravilha. Olha só isso, olha só. Nessa forma de bolo inglês, olha como que eles ficaram. Assadinhos, olha o creme de coco, como ficou perfeito, pessoal. Olha só que maravilha, fácil de fazer. Nossa, um café da manhã com isso daqui é coisa maravilhosa. Um café da tarde, qualquer hora, né? Vamos provar agora? Vamos provar para ver como é que ficou? Vou provar esse aqui, ó, desse daqui. Vou tirar um pedaço deles para ver como é que ficou. Vou pegar logo esse aqui assim, ó. Olha só isso, pessoal. Olha a massa, olha essa massa. Olha só essa massa, como ficou fofinha. Deixa eu focar. Mostra de lado. Olha só essa massa, como ficou fofinha, aveludada. Olha só isso, aveludada. Olha esse creme aqui dentro. Meio que deu uma interfolhada na massa, olha. Que maravilha, deu uma interfolhada na massa, deixando ela meio crocante também. E esse creme maravilhoso. Vamos provar para ver como é que ficou. Olha só isso. Vamos ver? Vamos ver. Nossa. Muito bom, pessoal, muito bom. Tem que falar mais alto. Meu Deus, que delícia. Nossa, isso aqui com um cafezinho, pessoal. A massa ficou super fofinha. O recheio saborosíssimo. Você viu que o recheio é super simples de fazer. 3 ingredientes. E olha só a mágica que ficou. Ó, vamos ver. Meu Deus. Pessoal,
Meu Deus. Isso aqui daqui a pouco eu vou tomar com um cafezinho. Pessoal, a receita é super simples, maravilhosa, fácil de fazer. Tá aí. Façam na casa de vocês, tá? Não deixe de deixar o seu like. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos, né? Você viu que é uma receita simples, tá? E vamos fazer mais receitas de panificação igual essas aí. As pessoas gostam muito, tá bom? E comente, né? Nos mande aí sugestões que vocês acharam no vídeo. E até lá!